Olá, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, a nossa aula de Ciências Naturais, páginas 165 a 170. Objetivo: observar as posições relativas entre o Sol, a Terra e a Lua. Na nossa leitura, na primeira página diz o seguinte, que a astronomia usa o termo eclipse e se refere-se ao desaparecimento temporário de um astro em observação. Isso para a astronomia. O eclipse refere-se ao desaparecimento temporário de um astro em observação. E o que seria eclipse? É um fenômeno que ocorre devido à posição da Terra, o Sol e a Lua. Quando ocorre? Quando a Lua, o Sol e a Terra estão alinhados. Os eclipses podem ser lunar, ele ocorre na lua cheia, solar, ocorre na fase da lua nova. Aqui no nosso livro diz o seguinte: o eclipse lunar ocorre quando a Terra está posicionada de forma alinhada entre a Lua e o Sol, projetando sua sombra sobre a Lua, como mostra o esquema a seguir. No nosso livro, o esquema, e aqui o outro esquema. Então, o lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, impedindo que o raio solar ao alcance. Então, ela fica sem luz solar. Ela fica ou eclipse total ou parcial. E diz o seguinte: a Terra, nessa ocasião, bloqueia os raios solares que iluminam a Lua. A sombra da Terra se projeta na Lua, cobrindo-a parcialmente para o eclipse parcial ou total. Neste momento do eclipse solar, a Terra e o Sol, a Lua está entre o Sol e a Terra. O que ocorre? O eclipse solar pode ser parcial
Para algumas regiões, esse fenômeno ocorre pelo menos 2 vezes ao ano. No entanto, ocorre raramente no mesmo local da Terra. Aqui no nosso livro nós podemos ver detalhadamente, né, todo o processo que ocorre nesses 2 eclipses. Tudo bem? Já nosso exercício de aplicação. Eu vou deixar um vídeo que é recomendado pelo livro, pelo COC, um vídeo para que vocês possam assistir a respeito do eclipse solar e lunar, ok? Vamos para a nossa atividade de aplicação. Forme dupla com o colega, leia o texto e responda os itens. Aqui seria em dupla. Você irá ler esse texto para poder responder aqui, tudo bem? Faça dupla com a sua mamãe, tá ok? O eclipse solar observado na cidade de Washington foi parcial. Sublinhe no texto os trechos que deem essa indicação. No terceiro parágrafo, está dizendo que quem estava em Washington pode ver a lua. Nada de o dia virar noite, ou mesmo de escurecer um pouco. Essas são as frases que ele pediu para que fosse sublinhada. Porque ele falou o seguinte: o eclipse solar observado na cidade de Washington foi parcial. Não é nem uma pergunta, desculpa, eu estou lendo como se fosse uma pergunta. Não é pergunta, está afirmando, né? O eclipse solar observado na cidade de Washington foi parcial. Então, eu vi aqui na terceira linha, terceiro parágrafo, quem estava em Washington pode ver. A lua encobriu 80% do sol. A segunda frase, nada de o dia virar noite, ou mesmo de escurecer um pouco. Essas são as frases que você deverá copiar aqui. Em que fase a lua estava no dia do eclipse solar no qual o texto se refere? Na lua nova. Está bem aqui, na lua nova. 2. Observe o esquema A e B. Que esquema ilustra o eclipse lunar? E o eclipse solar? Justifique sua resposta. Então, ó, tá igual esse meu desenho aqui. Aí tem o seguinte: o eclipse solar, porque a lua projeta sua sombra sobre a superfície da Terra, impedindo-a ou interferindo a visualização do Sol. O esquema B representa o eclipse lunar, porque a Terra projeta sua sombra sobre a lua, impedindo ou interferindo na sua visualização. Terceira, leia a tirinha. Aí tem, isso foi um eclipse, porque tudo ficou escuro. Oh, não, foi apenas o Garfield passando em frente à janela. Me deixa. Por que o rapaz achou que fosse um eclipse quando a sala escureceu? Porque foi um eclipse total. Então, colocando a sua resposta. Porque o eclipse total do Sol escurece o ambiente. Se fosse mesmo eclipse, de que tipo seria? Eclipse total do Sol. Aqui nossa atividade do exercício proposto, tá bom? Leiam direitinho o texto para responder. Ok? Obrigada. Até a próxima.